Olá, estamos de volta. Olá, pessoal. Enquanto todo mundo entra aqui de volta, a gente teve um problema. Eu desconectei, tô conectando de novo. Vamos ver se o pessoal começa a entrar. Já vi que a Bárbara já entrou aqui. Vamos ver se ela já vai conseguir. Só me dá um retorninho se vocês estão ouvindo. Olá, pessoal. Obrigada. Agora deu certo, hein, Bárbara? Oi, Tudo bem? Bom dia. bom dia, tudo jóia? Agora deu certo, o som tá direitinho, o pessoal tá entrando. Sim. Que bom, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu comecei na outra, né, te apresentando, mas eu vou apresentar de novo. Eu vou ler aqui seu currículo para quem não estava lá e também para quem vai ver essa gravação, tá bom? A Bárbara, gente, ela é formada em pedagogia e em fonoaudiologia. É também psicopedagoga, especialista em linguagem infantil, especialista em primeira infância pela Universidade de Brasília, mestrando em educação pela Universidade Católica de Brasília. Ela trabalha com bebês, com crianças e adolescentes. As principais áreas de atuação dela são o teste da linguinha, gagueira, transtornos fonéticos, fonológicos, atraso de fala, motricidade orofacial, e ela também faz atendimento online, inclusive a minha filha, a Izzy. Então, muito obrigada. E que currículo, né? Então, Ah, bem-vinda. eu que agradeço pelo convite. Antes de qualquer coisa, agradeço pela confiança, por deixar eu contribuir com a Izzy. Ela é uma criança linda, sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por ela. Então, agradeço o convite. Eu sempre digo que falar da fonoaudiologia é a minha vida, porque eu precisei da fonoaudiologia. Eu não cheguei na fonoaudiologia porque, acho que eu vou fazer um curso de formação. Não. Eu sou pedagoga, servidora pública aqui em Brasília há 15 anos, então a minha vida inteira eu mexi com criança. Eu tenho um filho, o nome dele é Thiago Henrique, hoje ele tem 11 anos, e de repente eu me vi precisando de uma fonoaudióloga e percebi a dificuldade que era. Inclusive, vou apresentar para vocês. Vem cá, Thiago Henrique, conhecer o pessoal para as pessoas entenderem o motivo de eu estar na fonoaudiologia. Esse aqui é meu príncipe, abaixa um pouquinho. Oi. Oi, tudo bem? Uhum. Obrigada, viu? Porque graças a você a gente tem a sua mamãe aí para ajudar tanta gente. O Thiago Henrique, ele tinha todos os transtornos fonéticos e fonológicos. Ele falava xexê em vez de você. Ele falava totatóia em vez de Coca-Cola. Não falava arara, girafa, que é o R, que é o R que todas as crianças têm dificuldade. Ele apresentou gagueira do desenvolvimento, então ali por volta de 3 anos ele começou a gaguejar. E foi quando eu fui atrás de fonoaudiólogas e eu vi a dificuldade que era. Eu falei, gente, eu não posso deixar meu filho sem ajuda. Foi quando eu entrei na faculdade e peguei para mim o tratamento dele. Claro que teve uma fonoaudióloga que começou e eu ia complementando em casa com tudo que eu estava estudando. Comecei a pesquisar em artigos, comecei a fazer curso. E aí eu percebi que a fonoaudiologia, ela salva vidas. Então, assim, ela salvou a vida do meu filho e ela me salvou. Quando eu falo, eu sempre me emociono, porque quando é com a gente, tem outra dimensão, sabe? Quando a gente vive isso, assim, tem outra dimensão. Eu acredito muito na importância da fonoaudiologia para as nossas crianças e eu gostaria muito que as pessoas soubessem disso. Sabe, às vezes eu falo, nossa, a gente está no ano 2023 e tem gente que ainda acredita em crendice. A criança não fala, vai lá, pega um ovo, coloca na boca da criança que ela vai falar igual um pintinho. É sério, tem pai que senta aqui e fala, olha, eu fiz isso, eu dei a primeira água da chuva e ele não está falando. Nossa, Então a gente vê que isso ainda existe, isso ainda é cultural, as pessoas ainda acreditam. Outra coisa que eu vejo muito aqui na clínica, que eu fico assim impressionada.
Olha, doutora Bárbara, o pai dele falou com 7 anos. Eu falei com 5. Então, doutor, é normal ele ter 3 anos e não falar. Todo mundo pediu para eu esperar. É verdade. Isso foi uma coisa que eu vivi, né, Bárbara? Eu até contei para você que Uhum. eu vivi isso, que eu procurei vários profissionais. Não foi um, não, foram vários. E várias pessoas falavam para mim: ah, não, sua filha é muito pequena ainda, tem que esperar. Não, aí eu falava: mas não tem nada que eu possa fazer em casa? Não, não, daqui a pouco sai, né? Então, e aí depois eu te conheci, e aí você me explicou, e a gente fica assim, poxa vida, né? Não foi que eu não fui atrás, e as pessoas ainda têm essa crença que, inclusive dentro do grupo, né, dos fonoaudiólogos, até do Isso. profissional. Infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais. O que que eu digo hoje? Se o pai te procura, o coração dele está aflito. Ele não está imaginando coisa, alguma coisa está ali no coraçãozinho dele. Vamos acolher esse pai. Deixa eu ver qual é essa queixa. Bom, a criança é muito pequena. Mãezinha, olha, a gente pode começar dessa forma. A senhora pode caminhar desse jeito, mas deixar esse pai sair da clínica sem resposta não pode. Eu sempre digo que a intervenção precoce, ela é a chave para tudo. Então, por exemplo, se o seu filho tem 2 anos e ele não anda, você vai esperar ele andar? Não. Você vai procurar profissionais. E aí você vai procurar, por exemplo, um cardiologista? Não. É isso que acontece no mundo da fala. A criança não fala. Ah, espera. Ah, coloca na escola. O maior mito dos últimos anos é: coloca na escola que a fala vai sair. Não é bem assim. A escola, e eu posso dizer com propriedade, porque eu sou pedagoga, trabalha outras habilidades. Fala é dentro do consultório com o fonoaudiólogo. E quanto antes você procurar, melhor. Porque hoje a gente tem várias vertentes. Pode ser um atraso de fala, pode ser um autismo, pode ser um transtorno motor de fala, onde a criança entende tudo, mas não consegue falar. Então, como que a gente vai esperar? A gente E pode. não vai machucar, né? A gente fala, não vai fazer mal para a criança. Você procurar um profissional, buscar uma orientação e até você dar ferramentas para essa criança. Então, é muito cedo ainda para ela falar algumas coisas. Por exemplo, até o som do R mesmo, né? Que você falou. Ele demora, é o último que a gente vai estabelecer, é o último que a criança vai estabelecer. Mas ela só vai conseguir estabelecer se a língua dela for forte o suficiente. Me corrija se eu estou errada, tá, Bárbara? Mas foi o Tá que eu certo. aprendi de você. Então, o que eu posso fazer? Eu já começo com meu filho aqui junto com a Izzy fazendo as brincadeiras. Ele ainda é pequeno para ter esse RE, mas a gente está fazendo os exercícios com ele. Ele gosta de brincar, a gente fala, faz o caminhão. Drrr, e ele já começou a fazer coisa que ele não fazia. Então, por que eu esperaria, né? Se eu posso prover agora algo que vai preparar ele para ser bem sucedido, Isso. né? A literatura fala, a literatura mais antiga, que a criança tem até os 5 anos para completar todos os fonemas. Ou seja, ela completou 5 anos, ela tem que falar corretamente. O que que a gente entende hoje, principalmente depois da pandemia, né, que a gente está nesse momento pós-pandêmico? A criança completou 4 anos e ela não fala todos os fonemas, procura por uma avaliação fonoaudiológica, porque tem várias coisas por trás disso. Um frênulo alterado, que é aquele fiozinho que as mães olham e falam: será que está alterado? Não está. Se a criança tem uma alteração de frênulo, ela não vai falar urã, porque ela não vai conseguir levar a língua, sustentar e vibrar. Então, peraí, só vou levar quando completar 5 anos. E se for o frênulo? Ela vai ter que passar por cirurgia, ela vai ter que passar por reabilitação fonoaudiológica. Nisso aí já foi 3, 4, 6 meses, um exemplo. Pode ser que a criança esteja com outras inabilidades, por exemplo, hipotonia de bochecha, de lábio, de língua.
E aí, como é que a gente faz? A gente já instala o RAN? Não, a gente tem que trabalhar com toda essa questão de motricidade, de fortalecimento de órgãos fonoarticulatórios, para depois instalar o RAN. Então, eu sempre aconselho aqui no Insta, eu falo, olha, seu filho completou 4, não está falando direitinho, traz para uma avaliação fonoaudiológica. Não espera chegar até os 5 anos. Por quê? Um ano da vida dessa criança vai ser falando errado. E quais são as consequências para ela que está na escola falando errado? Suponhamos que ela é a única da escola que está falando errado ali no contexto da sala de aula. Ela vai ficar triste. Ela vai perceber que ela está diferente. Um coleguinha pode rir dela. Um coleguinha pode deixar de brincar com ela porque acha que ela fala diferente. A gente sabe que isso acontece. São falas que os pais trazem para a gente. Então, por que deixar essa criança um ano falando errado? Sim, com Não dá, certeza. a gente tem que correr atrás. Hoje a gente tem uma ciência, né, Bárbara? A gente vê, tudo tem a sua ciência, tudo tem o seu estudo. Verdade. Então é importante a gente sair desse senso comum de achar que vai naturalmente. E saber que tem um profissional especializado que busca, que entende, que estuda, né? E que está ali a par do que fazer. Mas eu queria que você contasse para a gente também, porque uma coisa que me chamou muito a atenção do seu trabalho comigo e que eu gostei muito foi que você trouxe essa coisa de que, olha, a gente aqui é uma vez na semana. Se você não tá junto comigo, se o pai e a mãe não tá ali fazendo, não vai adiantar. Então, da importância do nosso papel como adulto, né, de colocar para a criança a importância de praticar os exercícios, de repetir e de fazer isso mais vezes no dia a dia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente deve esperar do desenvolvimento da criança aí nos primeiros anos de vida e Uhum. também o que a gente, como pai, pode fazer para auxiliar nesse Certo. desenvolvimento. A sua fala, ela é muito pertinente. Se você, pai, não vem para terapia e leva essa terapia para sua casa, essa criança vai evoluir? Vai. Mas ela vai evoluir muito mais lentamente. Quando o pai aceita e fala: opa, essa responsabilidade também é minha, vou fazer conforme as sugestões da Bárbara, e é por isso que eu entrego tudo impresso, tudo em PDF, para o pai não pensar assim: como é mesmo que faz? Como é mesmo que fala? É por isso que eu entrego aqui, quando é presencial, eles têm a pasta de atividades dele, que é uma pasta catálogo, que eu vou colocando todas as atividades semanais, inclusive quando é bebê, atraso de fala. Eu entrego do jeito que essa mãe vai interagir com ele, né, nessa intervenção precoce. E aí, quando é algum transtorno fonético, quando é gagueira, eu também entrego. Porque aqui comigo é de 45 minutos a 1 hora. Com vocês, pais, é o restante. Então, assim, todos os minutinhos, todos os segundos que vocês estão com o filho de vocês, vocês podem intervir. O que eu tenho mais visto aqui na clínica é atraso de fala. Atraso de fala, criança de 3 anos que não fala, criança de 2 anos que não tem intenção comunicativa. E a mãe chega para mim e fala: ele é autista, né, doutora? Eu falo: calma, vamos ver o que está por trás disso? E aí eu faço uma anamnese com essa mãe. Mãezinha, como foi a gestação? Ah, foi bem conturbada. Ai, você conversava com ele na gestação? Com quem, doutora? Com o bebê, passava a mão na barriga, cantava para ele, explicava o que você estava fazendo. Aí a mãe vira para mim e fala: não, tá doida? Ele não ia entender. Então, assim, começa desde a gestação. Você descobriu que você está grávida, coloca ele no dia a dia. Olha, filho, a gente está indo para casa da vovó. Chega lá, olha, filho, a vovó vai falar com você. Olha, o papai chegou do trabalho. Vem, papai, fala aqui com ele. Coloca música. Eu me lembro muito que eu colocava uma música da Bia Bedran que chama Perdi Meu Anel no Mar, para o Thiago Henrique ouvir. Quando ele nasceu, que a gente chegou em casa, eu coloquei essa musiquinha. Ele ficou procurando. Aí você me diz, 4 dias de vida.
ele já tinha uma familiaridade com essa música, porque fez parte dos 9 meses de gestação. Outra coisa que foi muito marcante para mim, que quando a médica trouxe ele estava chorando demais. E ela colocou aqui, eu tenho a filmagem, eu falei, filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Ele parou e ficou. Então, assim, desde a gestação, a gente tem que nutrir o nosso filho com palavras, com música. Essa criança nasceu, fala com esse bebê. Você está amamentando? Conversa com esse bebê. Vai trabalhando esse contato ocular. O que que a gente vê hoje? Criança que não olha mais nos olhos. Criança que você chama, João, e o João tá aéreo. E ele não é autista. É porque nunca ninguém falou para ele que ele é o João, que ele é uma criança, que ele faz parte dessa família. Olha, João, ele está começando a andar. Olha o morango. Ah, que delícia! Vamos comer o morango? Não, 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 não. Brincar com essa criança. A gente precisa brincar com os nossos filhos. Eu entendo que tem toda essa dinâmica do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas se você tirar meia hora de qualidade com seu filho, você vai fazer a diferença. Eu sei que tem mães que não podem ficar ali o tempo inteiro com a criança, mas você sentou no chão para brincar com a sua criança, vamos mostrar o carro? A gente evita palavras no diminutivo. Olha, filho, o carro. Como que o carro faz? Brum. Olha, o carro anda na rua. Aí quando você vai para a rua com essa criança, você pega o seu dedo, você aponta. Olha o carro. Olha, o carro faz bibi. Vai mostrando, vai nomeando, vai apontando. O que eu vejo assim são crianças, por exemplo, de 2 anos, que não sabe o que é uma banana, porque a mãe pega a banana e já entrega para ela cortada e pronto, já dá na boca dela. Olha, filho, a banana. Vamos comer a banana? A gente repete a fruta pelo menos 3 vezes para a criança entender que isso aqui é a banana. Pega um livro, mostra a banana. Na televisão, mostra a banana. No verdurão, mostra a banana. Quando ele acessar a palavra banana, ele vai entender onde ele já viu. Então fica mais fácil para essa criança falar. Eu sempre digo, livros são os melhores amigos. Isso é clichê, mas é a pura verdade. Porque com livro você consegue trazer essa criança para o mundo. Então aponta, olha o cachorro, ele faz au au, sempre muito devagar, sabe? Sempre apontando, porque isso aqui é a intenção comunicativa. Então a criança ela vai crescendo entendendo que ela pode apontar. Agora o que que eu vejo? A criança pega a mãe, leva lá para o negócio, por exemplo, para pegar o carro. Ele nem falou e a mãe já entregou. Essa criança, ela vai entender que é importante a fala dela? Não, tudo que ela imagina, os pais já colocam na mão dela. Então, assim, eu sempre deixo como sugestão: coloca o objeto um pouquinho mais acima. Para quê? Para essa criança apontar. Quando ela apontar, a mãe vira e fala: o carro? Você quer o carro? Ah, traz para perto da boca. Vamos então pegar o carro? Olha aqui o carro do João. Quantas vezes você falou carro? Então você trabalhou contato ocular, você trouxe o objeto para a boca, você ensinou seu filho a apontar, você trabalhou a intenção comunicativa. E a gente pensa que todo mundo já sabe isso, mas não, E uma não coisa é sabe. saber, a outra é fazer na prática, no dia a dia, na Isso, correria também, né, Eduarda? perfeitamente, Nossa, perfeitamente. eu achei maravilhosa a sua fala. Com todas as coisas, é muito semelhante a tudo que eu passo também para as famílias quando eu trabalho em consultoria. Porque é isso, quando a gente recebe uma família que está vindo com algum problema,
qualquer que seja, né? Um problema de disciplina, um problema que não está relacionado com a fala. Mas aí a gente vai fazer essa anamnese, a gente vai conversar e aí a gente começa a entender que está muito lá atrás, que veio do começo, por exemplo, de estabelecer uma conexão com essa criança. E eu amei o que você falou, de olhar nos olhos, de fazer contato visual, porque as pessoas, elas costumam falar com as crianças meio que assim, ah, fulano pega tal coisa, ah, vem aqui, ah, nanana. E a gente nunca para abaixar na altura da criança, para olhar nos olhos da criança, para fazer com que ela olhe nos nossos olhos. E aí a gente vai conversar com ela com uma fala clara, pausada, né? Da gente fazer esse contato, essa troca. E também de ouvir a criança de volta. Porque às vezes a gente fala para a criança assim, cadê sei lá, que cor você gosta? É o azul, é o amarelo, é o vermelho? E a gente começa a responder, a gente não dá nem tempo a criança falar. E na terapia, a gente fala que isso é o tempo de resposta. O mundo, ele tá tão agitado e ele faz com que ele deseja que a gente fique nesse caminhar agitado, que a gente faz isso com as nossas crianças. A gente tem que dar o tempo de resposta. Você quer a banana ou o morango? Espera. Se a criança olhar para a banana, você entendeu. Ah, banana. Ela pode não estar falando, mas o que que você mostrou para ela? Eu entendi com seu olhar, com seu dedo, que é a banana. Aí ela já está falando banana. Muito bem, a banana. Essa criança, ela precisa entender que alguém vai ouvi-la do jeitinho dela. A terapia de gagueira, ela é uma das terapias assim que eu mais me emociono, porque a gente vê um transformar de família. São pais assim que geralmente são muito agitados, muito inquietos, falam muito rápido, querem respostas rápidas. Ai, pega logo lá, vai, 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 vai. E essa criança, enfim, por diversos. E a gente faz todo um histórico, a gente vê que essa criança está gaguejando. Eu sempre falo para esses pais, ela tem que ter o tempo de resposta. Porque senão ela não vai entender o processo da gagueira. Então, você perguntou, você vai olhar nos olhos dela, você vai esperar até ela te dizer. Se vai demorar 5 minutos, você vai continuar olhando para ela. Ela tem que entender que ali ela é acolhida. E o que que a gente faz hoje? O que que as nossas escolas fazem hoje? Quem fala mais rápido, quem responde mais rápido, quem termina mais rápido, quem é o mais rápido? É uma cultura da rapidez, da aceleração. Isso aí está adoecendo as nossas crianças. Eu tenho criança aqui no consultório de 3 aninhos que está com alopecia. Estresse. Nossa, e tá muito agora, depois da pandemia aumentou muito, né, Bárbara? Demais, demais. É, A gagueira. você tá falando e eu tô lembrando que isso, eu até, você me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que é até uma fase do desenvolvimento da criança, porque como eu trabalhei muito, né, com crianças, e até com meu filho em particular, a Izzy um pouquinho mais, meu filho mais, eu senti que teve um período que parece que a cabeça da criança tá a mil. Eles estão pensando tanta coisa, parece que eles já desenvolveram tanto, a conexão é Isso. tão grande que a musculatura não acompanha, né, aquela coisa de motricidade mesmo. Então eu lembro que teve uma época mesmo que ele ia falar e ele levava um tempo assim para falar, mas eu via que era porque a cabeça dele ele queria soltar tudo de uma vez. E Isso, aí a isso. gente deu a paciência, deu o tempo de olhar, de não ficar completando a frase, completando Perfeito. de ficar ali, ok, e esperar. E ele, pronto, saiu, né? Aí conseguiu meio que Isso. acompanhar, A né? gente Então tem que é um momento da vida da isso, criança. a gente tem que levar em consideração, é muito importante a sua fala. Existe a gagueira do desenvolvimento, que ela acontece ali e dura até uns 3 meses. Por quê? É todo um repertório vocabulário novo, todos os dias, na rua, na escola, no teatro, no cinema, no livro, na música. Então a criança tem todo esse repertório novo, linguístico, e ela quer colocar para fora. E aí, às vezes, ela não sabe, quer falar muito rápido e não quer perder a atenção dos pais.
Então ela precisa falar logo porque a mãe tá ali no celular. Então, peraí, a minha mãe olhou para mim, mamãe, mas é porque... E aí gagueja. E tem a gagueira familiar, que a gente tem que levar em consideração, que se passa de 3 meses, a gente tem que procurar ajuda. Porque aí não é só a do desenvolvimento, que é a mais comum. Ela pode se cronificar, essa criança pode passar a gaguejar o tempo inteiro. Então, a gente procura a ajuda do fonoaudiólogo para ele apresentar as estratégias mais corretas para essa criança, para essa família. Então, tem esse tempo mesmo, nessa idade de 2 a 3 aninhos, que a criança começa a gaguejar, a bloquear, e você, pai, observa. Peraí, será que já passou 3 meses? Não, eu acho que tá demais. Ela tá ficando nervosa para falar. Ela tá chorando porque não consegue falar. Ela tá desistindo de falar. É o que eu mais pego aqui. Ele parou de falar. Uma vez teve um paciente que falou assim para mim, 4 aninhos, não quero mais falar. Eu só vou ficar. Não quero mais falar. Isso é muito sério. Então, A essa gente pensa, criança o que desse... está passando na cabecinha, né? O que está acontecendo com essa criança? Ela decidiu isso com essa idade. Com Né? essa idade. Olha o sofrimento que ela chegou para escolher não falar. Eu sempre digo aqui na clínica que os nossos filhos, eles falam demais. Eles falam com o corpo, eles falam com choro, eles falam com o olhar, eles pedem socorro. Então, cabe a nós termos essa escuta mais sensível. Eu falo que, enquanto professora, é o nosso papel ter essa escuta sensível. Peraí, esse é o momento de fala. Como que eu posso te ajudar? Só fazer um comentário rapidinho. Aqui na nossa clínica, tem a recepção lá na entrada do prédio, e quando a gente comprou, que a gente veio construir a clínica, a secretária da recepção falou assim: tudo bem, Bárbara? Aí eu falei: meu Deus, não tô reconhecendo. Aí eu falei: tudo bem, eu te conheço da onde? Poderia ter sido alguma aluna minha nesses 15 anos. Aí ela falou assim: você foi professora do meu irmão. E eu dou aula numa comunidade muito pobre aqui em Brasília, numa comunidade muito carente. E eu posso mudar dessa comunidade? Posso. Eu posso trabalhar do lado da minha casa, mas essa comunidade carente, que eu entendo que meu papel é lá também. E ela falou assim: você foi professora do meu irmão. Você lembra que você acolhia ele? Você foi a única professora que deixou meu irmão desenhar ele de vestido rosa. Porque hoje meu irmão, ele é gay. Você não julgou meu irmão. Você falava: nossa, que desenho lindo. E você escrevia: parabéns, o seu desenho é lindo. Quando ela me falou isso, na hora, ela não falou o nome do irmão. Eu sei quem é a criança, que hoje já é um adulto. Eu sei quem é essa criança. E eu sei que a minha fala, o meu olhar para ele fez a diferença. Porque o restante do tempo ele foi julgado, ele foi condenado. Não, pode desenhar um carrinho. Não é para desenhar vestido, não. Você é menino. Tem essa fala. Tem essa fala. E eu pensei: meu Deus, que bom que eu fiz a diferença na vida dessa criança. É você poder ouvir, né, Bárbara? Porque toda uma criança, ela só vai querer falar se ela é ouvida. Uma pessoa, Isso. se você não para ouvir, e ouvir não necessariamente é ouvir o que ela está falando. Porque às vezes as pessoas acham, quando a gente fala assim, você tem que ouvir a criança, que é uma criança que já está falando, que já está andando. Não, um bebê consegue falar, né? Esse exemplo que você deu, você quer a banana, um morango, você botar diante da criança, pode ser um bebezinho que não sabe falar, mas ele vai olhar para um dos lances. Isso. E aí você vai conseguir interpretar isso. E aí, desde bebezinho, a gente já está dando a deixa para a criança de que ela é um ser ativo, de que ela é um ser que pode se comunicar, que ela é um ser que pode dizer o que ela deseja e que a gente está, né, com os ouvidos e com os olhos atentos para identificar o que essa criança está tentando nos dizer. E é nesse momento que começa, acho que um desenvolvimento de linguagem saudável, né? Isso. Quando ela vê que ela pode falar e ela vai ser ouvida.
E aí a gente tem todo um trabalho, isso também orienta um pouco, acho que você também na área de consultoria, de falar para as pessoas que você, quando a criança está chorando, fazendo birra, quando ela aponta, ela está se comunicando, ela está querendo dizer alguma coisa para você. Então, o que que a gente tem que fazer? Ah, eu não quero que a minha filha faça birra, eu não quero que ela aponte, eu quero que ela fale a palavra, eu quero. A gente vai dar um retorno para a criança do que a gente quer que ela faça, do que a gente espera dela. Então, se a criança falar assim, Gu, você vai falar, ah, você quer água. A água, está aqui a água, que nem você falou, né? Repetir 1000 vezes para ela ir assimilando como Isso. falar. Ou se a criança está fazendo uma birra, você falar, o que foi? Ah, você está com sede, você quer água? Aqui está a água. Da próxima vez, você pode falar para mim, mamãe, eu quero água. Né? Então, a gente está substituindo uma forma de comunicação por outra e a gente vai aos pouquinhos construindo essa comunicação saudável com a criança, né? Isso. Eu sempre falo que o maior mito é que criança tem preguiça de falar. Isso tem que parar. É assim, para a saúde das nossas crianças, isso tem que parar. Criança não tem preguiça de falar. O que a criança mais gosta é interagir, é brincar, é conversar, sabe? É mostrar, é falar do seu dia a dia. Se ela não está falando, tem alguma coisa errada. A gente precisa procurar saber onde é que está esse erro, como é que a gente pode ajudar, quais são as ferramentas, os objetos, quem é o profissional que pode caminhar com você nesse percurso? Olha, mãe, você não está sozinha, a gente está aqui. Aproveitar para falar uma coisa que eu sempre trago aqui para a clínica: exames auditivos. Exames auditivos devem ser feitos anualmente. Sua criança apresenta um atraso de fala, ela vem aqui para a clínica, na anamnese eu falo, como é que estão os exames auditivos? Ai, doutora, eu fiz só quando ele nasceu o teste da orelhinha. Uhum. Essa criança ficou gripada. Ao decorrer desses 3 anos, ela ficou gripada. Inevitavelmente isso acontece. Tomou antibiótico, tá tudo bem, não tem cheiro, não tem secreção, não tem dor. Pode ter ficado um restinho de secreção que a gente não sabe, que vai acumulando e pode dar uma perda condutiva. Já peguei vários pacientes aqui que o pai, ele escuta perfeitamente, doutora, não vou levar. Aí eu falo, ah, vai levar? Que a gente só inicia a terapia quando a gente tiver certeza que tá tudo ok com os exames auditivos. Ele me liga lá da clínica. Doutora, deu perda condutiva. Isso atrapalha o som. A criança começa a ouvir de outra maneira e ela deixa de falar, deixa de interagir porque ela não está ouvindo direito. Então, assim, os exames auditivos e visuais, eles devem ser feitos anualmente. Com 1, com 2, com 3, com 4. Seu bebê nasceu e pediu para você fazer o reteste daqui 30 dias, por favor, leva ele para fazer o reteste. Pode ter ficado um pouquinho ali, o restinho de parto dentro do ouvido dele. Isso tudo atrapalha. Isso tudo desencadeia um atraso de fala. Eu lembro Olha, que... que interessante. Pode falar. Não, eu ia falar que é interessante, porque é uma coisa que a gente realmente não para. Eu mesmo, né? A gente fez o teste quando era bebezinho, e aí você fala, ah, tá tudo bem, tá ouvindo. Então é algo bem importante você falar para nós pais nos atentarmos de, ah, vamos anualmente fazer ali um Isso. exame, vamos verificar se tá tudo bem mesmo, né? Porque um pai aí às vezes vai perder dinheiro mesmo investindo numa fono e não fez, né? Ou investindo numa terapia. Então, eu achei legal você pontuar isso como não, antes de começar, a gente tem que fazer isso, né? E quando você, pai, procurar um profissional, depois de assistir essa live, eu sei que você vai lembrar disso. Opa, a fono não pediu os exames auditivos. A fono pegou meu filho e não olhou dentro da boquinha dele. Como é que tá esse freno? O freno alterado, ele traz um atraso de fala. A fono, quando pega seu filho na sessão, ela tem que olhar. Eu vou tirar exemplo nós aqui. Eu falei, Dani, pede para a Izzy levantar bem a língua. Mesmo aqui online, eu fui, olhei assim, eu falei, não, traz mais ela para perto da câmera. Me manda foto, me manda vídeo. Ah, não, tá tudo certinho, Dani. O freno dela não tá alterado.
Mesmo online, a gente consegue fazer um trabalho completo, olhando essa criança de verdade. Porque é muito fácil a gente entrar com uma criança, trabalhar ali 20 minutos e devolver para o pai. Outra coisa que eu sempre falo para todo mundo, o pai, ele tem que participar da terapia. Por N motivos que a gente sabe, mas o principal, o pai sabe o que você está fazendo com seu filho. O pai está vendo como é que você está estimulando. Então, terapia de criança pequenininha é comigo aqui dentro, sentado no chão. Teve uma mãe que falou assim: ah, eu não gosto de sentar no chão. Eu falei: a gente vai aprender a gostar de sentar no chão. Então, essa mãe senta e a gente vai. Olha, o leão. O leão faz. Toma, mãe, faz também. Então, essa mãe participa. Terapia de transtorno, que não fala os foneminhas. A porta fica aberta, a criança fica aqui sentada, mas o pai tá vendo tudo que eu tô fazendo com essa criança. É inadmissível eu, como mãe, agora é como mãe, o meu filho entrar numa sala e eu não saber o que está acontecendo com ele ali dentro. É verdade. Eu, Isso é como até uma mãe, questão de segurança hoje, né, Bárbara? Porque hoje a exatamente. gente sabe de cada coisa terrível. Então, realmente, por que não, né? Eu Isso. mesmo, quando eu tô ali, eu vejo a intervenção, a forma como você fala com a Izzy, que você redireciona ela, e eu já vou aprendendo. Então, durante a semana, quando a gente está fazendo os exercícios, eu vou fazendo, assim, uma mímica mesmo do que Isso. você fez, ou a maneira como você interferiu e como, né? E isso faz toda a diferença, sim, com certeza. E a gente percebe a diferença porque a Izzy, ela teve o fonema Aran instalado na primeira sessão. Foi. Foi Foi. só começar com os exercícios. Isso eu também queria puxar, né? De que Uhum. como foi importante pra gente, porque eu achei que fosse uma coisa que fosse demorar muito, estava muito tempo, né? E eu ficava me perguntando o que eu posso fazer para ajudar a minha filha, porque eu sabia que não estava certo, mas ao mesmo tempo eu também não queria ficar atrás dela falando assim, filha, laranja o tempo todo, sabe? Porque eu via que era uma dificuldade dela que ela não conseguia fazer, não saía o rã. Ela não sabia fazer. Então, foi fundamental você apontar algumas coisas, né? De que a língua vai aqui, vamos, vamos fazer o caminhão, vamos fazer o cavalinho, vamos fazer o exercício do telefone, vamos fazer. E trouxe os joguinhos, a gente foi fazendo. Então, são coisas que eu pensei, poxa, foi tão simples para mim como mãe incluir isso no nosso dia a dia, que agora à noite ela já até sabe, ela termina de jantar, ela pega a pastinha e a gente já senta e meu filho vem junto porque é uma brincadeira e é um momento que a gente tem de prazer entre a gente, de brincar mesmo. Então, ao invés da gente jogar qualquer outro jogo, né, ou deles virem brincar e fazer alguma outra coisa, a gente tem esse momento junto de interação, em que a gente vai tirando as cartinhas e cada um fala e o outro fala, e a gente vai fazendo os exercíciozinhos. Então, o que você acha? Claro que para uma família que tem uma criança que apresenta um transtorno de fala, é uma coisa, claro que tem que procurar um fonoaudiólogo, um profissional, mas o que a gente, como pai de uma criança de 0 a 3, e como pai, acho que você já até falou de 0 a 3, mas mais de 3 a 6 anos, o que a gente pode propor para a criança em forma de brincadeira para ajudar no fortalecimento na musculatura ou ajudar mesmo na fala, alguma coisa que, sabe, ajudar no desenvolvimento. Ó, primeira coisa, seu filho está falando errado. A gente não repete aquela fala errada. Suponhamos que ele falou moiango, que é a maior procura que é Duran, o famoso Duran, que todo mundo, nossa, é muito difícil de instalar esse fonema. Eu falo, não. Esse fonema é o fonema mais fácil de instalar. Assim, eu sou suspeita, eu instalo esse fonema muito fácil, muito rápido. Eu gosto demais de trabalhar essa terapia. Primeira coisa, o morango. Claro, filho, o morango. Estou falando de uma criança de 3 a 6 anos. Se você fala, você quer um morango? Ele nunca vai entender que existe um sonzinho por trás disso. Então, primeira parte, falou errado, você, enquanto pai, fala o modelo certo. Você não vai chegar para essa criança e falar assim, filho, não.
Morango. Vai, repete comigo. Morango. Gente, vibrar a língua é uma das coisas mais difíceis. Então, só fala, o morango. Então tá. Primeira parte é dar o modelo correto. Correto. Isso. Segunda parte. Todo exercício de sopro, ele é excelente para o fortalecimento de toda essa área aqui que a gente fala dos músculos orofaciais. Então, assoprar balão, catavento, bolinha de sabão, aqueles brinquedinhos que a gente faz aqui, que os pais levam para casa, aquelas bolinhas de isopor. Todo exercício de sopro traz um fortalecimento para os seus lábios, para a sua bochecha e para a sua língua. Outro ponto, canudinho. Ofereça tudo no canudinho. Às vezes a gente acha, vamos tirar o canudinho porque é uma coisa muito infantil. Não. O canudinho, ele faz um exercício excelente com a língua. Ela vai para trás, ela canola para trás quando ele faz. Isso traz fortalecimento de língua. Então a gente percebe outro que eu até sugeri para a Izzy, brincando. Você vai ter que escovar o dente do seu filho, pelo menos de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Você vai. Eu sei que como mãe você vai ajudar ele. Pede para ele colocar a linguinha para fora. Escova ela para trás, ó. E a pontinha. Você já não vai ter que escovar a língua dele? Então você já faz um exercício que o quê? Fortalece essa língua. Claro que tem outras coisas por trás disso, mas o que a gente pode fazer até lá? A gente pode trabalhar toda essa questão de motricidade. A mastigação ela é muito importante. Evita dar comida amassada, batida no liquidificador. A criança ela precisa mastigar. Às vezes a criança vem para mim com 8 anos, ela não fala urã. Inclusive, ela já estava 2 anos com outra fono. E eu vou fazer o histórico com essa criança. Como que você come? Tia, bem amassado. Ele mesmo me fala. Então agora a gente vai comer a comida normal. A gente coloca no prato e a gente vai comer. Inclusive, eu trago comida para terapia para a gente começar esse trabalho aqui juntos. Por exemplo, morango. Tia, eu não mordo morango. Eu só como se estiver bem cortadinho. A criança precisa morder. Isso aqui é um trabalho de fortalecimento, sabe? Nós, enquanto pais, nós temos que também estar atentos a isso. Então, sua criança tem de 3 a 6 anos, manda uma garrafinha com canudo para a escola, né? Coloca ela para mastigar bem as Ó, em vez frutas. de Isso é muito picar a importante. maçã, dá a maçã inteira, né? Isso. Deixa ela descascar a banana. Quando a criança tem autonomia, os fonemas eles são instalados mais rápidos. Legal. E eu vou puxar aqui um pouquinho para o Montessori, vou trazer aqui. A gente está tendo muitos elogios, viu, Bárbara? Tá todo mundo falando conselhos necessários, dicas maravilhosas. Essa fono é um espetáculo. Isso é tão lindo. Muita coisa. Parabéns, amigas, pelo conhecimento. Que conteúdo enriquecedor. Você é perfeita, amiga. Muita coisa. Muito. Nossa. Melhor fono do Brasil. Muitos elogios. Então, que bom. Fico muito feliz de você estar aqui. E vou aproveitar também para puxar um pouquinho do que a gente faz no Montessori. Eu acho que vai muito de encontro com tudo que você falou. Isso que é muito legal. Porque a gente tem esse olhar para a criança desde a gestação. De conversar, de explicar. Eu sempre aconselho, né, as famílias, chegou com o bebê da maternidade, faz um tour pela casa, explica onde que vão ser as coisas. Vai trocar o bebê? Avisa. Eu vou te trocar agora. Eu vou pegar você no colo. Eu vou te levar até o trocador. Agora eu vou tirar a sua calça. Agora eu vou abrir a fralda assim. Olha, vai passar o lencinho, é molhado, né? Da gente sempre explicar para a criança, mostrar as coisas. E a gente tem no Montessori o que a gente chama de lição dos 3 tempos, que é exatamente isso que você fez. A gente vai mostrar um vocabulário, a gente vai apresentar e repetir pelo menos 3 vezes a mesma palavra. E aí a gente vai pedir para a criança, né? A primeira lição é a gente mostrar vocabulário. Eu vou falar, essa é a banana, esse é o morango. Aí eu posso até introduzir um terceiro, sei lá, essa é a pera. E aí eu digo, me mostra a banana,
Me mostra o morango, me mostra a pera, porque aí a gente está avaliando se a criança conseguiu fazer a conexão do que é aquilo. E a gente vai brincando e vai trocando, vai trocando. É assim que a gente introduz vocabulário. E na terceira, aí só quando a criança já fala com segurança, aí a gente pergunta para a criança o que é isso? Aí ela vai dizer, essa é a banana. Esse é o morango, mas só quando ela já está falando, né? A gente não pode Perfeito, perguntar quando a criança não está falando. perfeito. E e o que eu vejo assim que faz tanto sentido. E aí outra coisa que você falou de dar vocabulário, né? O nosso trabalho nos primeiros 6 anos de vida é trazer uma enxurrada de vocabulário. Eu falo para todo mundo, a gente tem que botar gasolina no fogo. Não é nada de ficar falando aí para as crianças, ai, o pocotó, o uau, uau. Não, a gente vai falar, esse é o cachorro, esse é o cavalo. Até melhor, a gente pode falar assim, esse é o dálmata. Esse daqui é o Shih Tzu, esse daqui é o Lhasa. E falar o nome mesmo, porque a criança está numa fase de desenvolvimento e aquisição de linguagem tão grande que eles aprendem com tanta facilidade, assimilam com tanta facilidade o vocabulário, que a gente Verdade. quer botar gasolina no fogo, assim. Por quê? Porque a criança ela só vai falar quando ela tem repertório. Se ela não tem Perfeito. repertório também, ela não vai falar. E a mesma coisa para escrever e ler. Os pais falam assim: ah, quando meu filho vai começar a escrever e ler? Eu falo: a criança só vai escrever se ela tiver repertório. Porque se ela não tiver vocabulário, não tiver nada dentro dela que ela queira expressar, ela não vai escrever. E para ler, ela só vai querer ler também se ela tiver curiosidade, se ela tiver isso vivo dentro dela. Então, quanto esse desenvolvimento da linguagem na primeira infância, ele vai fazer toda a diferença no resto da vida. E é muito triste que a gente acaba chegando, né? Só depois dos 6 anos. Só quando a criança foi alfabetizar, começou a escrever tudo errado. Ah, então manda para fono. É, Não, vamos buscar antes, vamos trabalhar antes, tudo isso. E adorei as suas dicas. Os dos livros também é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, gente, leia para a criança desde bebezinho. Eles é. entendem, eles vão assimilando. Se a gente não conversa, se a gente não faz conexão, eles não vão aprender, né? Não vai querer falar. E se eu puder deixar assim, a dica mais valiosa dessa live é tirem seus filhos do celular, tirem seus filhos do tablet, tire as nossas crianças de frente da TV. Nós somos os culpados pelo que está acontecendo com as nossas crianças, porque somos nós que entregamos o tablet, o iPad, e essa criança fica 5, 6 horas mexendo no tablet. Sabe, somos nós que somos os culpados de ligar a TV e deixar a criança o dia inteiro assistindo desenho, ou no TikTok, enfim. A gente sabe o quanto isso faz mal. Foi o tema de dissertação da graduação de fonoaudiologia, o uso excessivo das tecnologias, e vai ser o tema da minha dissertação do mestrado. O quanto nós estamos contribuindo para que as nossas crianças parem de falar, Porque a TV sabe? não escuta, né, Bárbara? Não, A TV só fala, mas ela não escuta, ela não tem essa conexão que a gente tanto falou hoje aqui. isso, Né? isso. A TV ela não acolhe, a TV ela é muito rápida, ela tem muitas cores e no dia a dia não é assim, né? A TV tudo é muito bonito, então na nossa época a gente esperava no outro dia para aparecer aquele desenho. Olha o controle inibitório sendo trabalhado e os nossos pais nem imaginavam que isso era um controle inibitório. Hoje o nosso filho não gostou de um desenho, ele já vai para o outro, já vai para o outro, já passa. Eu tenho criança que sabe mexer no iPhone com o dedinho. Eu tenho criança que pega o livro e fica assim: o que eu faço com isso aqui? Uhum. E perde o interesse por tudo da vida, né? E o mundo é tão maravilhoso, ele é tão É, fantástico, que é uma tristeza a gente ver a criança, eu falo a tela puxando aí, né? A tela hoje as pesquisas mostram que ela tem o mesmo efeito que uma droga no corpo da perfeito, criança. É como se fosse uma cocaína. Você daria cocaína para o seu filho? Não, mas você dá TV e tela o tempo inteiro. E é a perfeito. mesma coisa que acontece em nível de cérebro, tá? Em termos de pesquisa, o que eles veem que acontece dentro do cérebro da criança de satisfação, né, da liberação dos hormônios, é a mesma coisa. Então, é isso que a gente quer para a criança? É um vício?
onde que ela vai entrar num círculo vicioso que ela só vai ter prazer quando ela tiver aquele estímulo. E aí ela vai sair daquele estímulo e tudo não tem mais graça. Tudo fica cinza. Tudo fica sem vontade, sem interesse. Então, realmente, foi muito legal você trazer esse tópico. Vamos lá. E me diz aí, você já falou sua última dica, né, Aham. do celular. Mas você tem alguma outra recomendação para gente, assim, para famílias, Tem. até para educadores, porque a gente também tem muito educador que acompanha a gente aqui. Olha, ouça o seu coração. Se o seu coração está incomodado, vai atrás para saber o que está acontecendo. E você, enquanto pai, a gente quer dar tudo do bom e do melhor. Procura o fonoaudiólogo. Ele é o único profissional que é habilitado. Então, assim, não é uma psicopedagoga, e olha que eu sou formada em psicopedagogia, a gente trabalha outras estruturas. Procura os profissionais que vão caminhar com você. Eu sempre falo que o Espírito Santo usa todas as mães, né? O Espírito Santo toca no nosso coração e fala: vai lá, vai, você está no caminho certo, você está incomodada com alguma coisa. Deixa o Espírito Santo te usar e procura os profissionais corretos para auxiliar seu filho. Não espera. O tempo da criança é muito precioso para que ela perca essa janela do desenvolvimento e depois a gente vai ficar com um sentimento muito ruim de culpa. Por que que eu não fui antes? Se eu tivesse ido antes, teria sido diferente. É a gente ir, sabe? A gente achar que todas as fases, todo o tempo, todo minuto da criança é precioso. E eu sempre digo, poxa, a gente quis tanto esse bebê, a gente organizou tudo com tanto carinho, a gente não pode falhar na fala, no desenvolvimento, sabe? A gente consegue juntos. Essa oportunidade aqui, ela é incrível e ela precisa acontecer mais vezes. As pessoas precisam entender que tem pessoas que se preocupam com as nossas crianças, que estudam para trabalhar com as nossas crianças. Eu estou muito feliz com a oportunidade. Para mim, vocês foram um presente de Deus na minha vida. E, Bárbara, você ficou muda para mim. Tá me ouvindo? Olha, agora voltou. Tinha ficado muda. Eu falo assim, é um presente de Deus para mim, por exemplo, conhecer a Izzy, você, e aí é uma conectividade, porque une pessoas, une propósitos, e aí vai reverberando para o universo, e aí mais pessoas vão tendo a oportunidade de conhecer o seu trabalho, o meu trabalho. Muito obrigada, eu amei. Nossa, podia ter sempre, mais vezes. Também acho. Eu também amei, Bárbara. E é isso, eu acho que o seu último recado foi maravilhoso, porque o Vila Montessori chama Vila por causa disso. Porque eu digo, é preciso, foi baseado naquele ditado africano que fala, é preciso uma vila para criar uma criança. E a gente precisa, como mãe, como profissional, como educadora, a gente tem que saber qual é o nosso limite. E a gente tem que saber que ninguém cria uma criança sozinho. Antigamente, isso era algo que acontecia nos povos, né, nos povoados, todo mundo era responsável pela criança. Até se a gente conversar com os nossos avós, com os nossos pais, eles mesmos relatam que não, o vizinho estava de olho no filho do outro, o vizinho estava cuidando do filho, ia lá contar, fulano, chamava atenção mesmo, dava, né? Porque as pessoas, elas entendiam que uns têm que cuidar dos outros, e hoje a gente vive em bolinhas. E eu vejo as famílias que chegam para mim, os pais e as mães, eles estão exaustos. Todo pai e mãe quer fazer o melhor para o seu filho, mas, gente, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Antigamente, as pessoas tinham o apoio dos outros. E hoje a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta ciência, tem tanta coisa que a gente sabe que, isso é certo fazer. E a gente entender, eu sou pedagoga, sou psicóloga, sou especialista Montessori, coach parental, e mesmo assim a gente vê as nossas limitações. Eu falei, eu não consigo ajudar minha filha no desenvolvimento da linguagem. Eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso de uma pessoa que sabe mais do que eu, que estudou isso profundamente. E aí a gente vai se apoiando, se ajudando um dos outros. E a gente vai buscando, não tenha vergonha de buscar.
não tenha medo de pedir, de tentar melhorar. Porque a criança, ela precisa disso, ela precisa de outras pessoas. A gente não pode ser uma bolha na vida da criança, né? Eu me emocionei, porque É, é verdade, é verdade. então, eu sou muito grata pela nossa live, foi maravilhosa. Muito obrigada. Eu Olha. aprendi muito, estou aprendendo muito com você. Está sendo uma parceria muito legal. Minha filha também, é tão lindo ver ela. Agora ela já está assim, né? Ela fala assim, brincar. Aí ela para e fala, não, brincar. Aí ela faz, né? Então ela já está começando a ficar consciente dos sons e ela mesma já está começando a se corrigir, fazer os exercícios. Eu falo, ó, Bárbara, vamos contar para Bárbara, né? Aí, o videozinho que eu pus no Stories hoje, eu falei assim, nossa, tá tão bonitinho você fazer exercício, vamos fazer um videozinho para Bárbara. Aí ela fez lá toda feliz aquele exercíciozinho, Ah, porque ela queria que eu mandasse para você, sabe? Então, é muito bom a gente ver o crescimento, o é, desenvolvimento e saber que a gente pode contar com outras pessoas. com Então, certeza. pessoal, se você está aí, você está com uma dificuldade no desenvolvimento da fala, pode entrar em contato com a Bárbara. Agora, se não tem nenhuma dificuldade em desenvolvimento da fala, mas você quer botar gasolina no fogo aí, e você quer desenvolver muitas habilidades, trazer, e junto com a linguagem, trazer a questão da motricidade, disso que a Bárbara trouxe para a gente, né? Desenvolver paciência, desenvolver atenção. Entra lá no Vila e conhece também os serviços do Vila, tá bom? Foi ótimo. Obrigada. Um beijo. Gente, qualquer dúvida, nos procurem. Deus une pessoas e Deus une propósitos. Com certeza. Obrigadão, bom Um sábado para vocês. beijo. Fica com Deus. Bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau.